Vou começar aqui. Deixa eu chamar aqui a Fernanda para a gente começar a falar um pouco mais, tá bom? Faço perguntinhas de vocês aí, tá, gente? Eu tenho um balãozinho aqui com ponto de interrogação, tá bom? Pra gente poder ir respondendo para vocês aqui. E aí, me contem. Oi, Fê. Olá, Oi. oi Dé, boa noite. Boa noite. Gente, essa aqui é a Fernanda. Para quem me segue, né? Para quem não conhece a Fernanda, essa aqui é a psicóloga Fernanda Santos, tá? Uma amiga e colega minha da faculdade, a gente estudou juntas psicologia há alguns anos aí. E hoje a gente está querendo aqui bater um papo, né, Fê? A gente conversar um pouquinho, a gente tirar dúvidas das pessoas, né? Muitas pessoas estão sofrendo muito aí com ansiedade, com crises e outros sofrimentos emocionais e muitas vezes não sabem para onde ir, né? Não conseguem ver uma luz no fim do túnel, né? Então, nosso objetivo aqui, pessoal, é trazer para vocês conhecimento e mostrar o caminho, né, da solução desse momento que vocês estão aí vivendo de sofrimento, tá bom? E a Fernanda, a gente não combinou muito assim o que a gente vai falar especificamente, né, Fê? Que a gente gosta de algo bem espontâneo aí, tá? Isso. E é isso, gente. E para quem segue a Fernanda, para quem não me segue, eu sou a Débora, psicóloga, tá? E fico à disposição aqui. Pode se apresentar, Fernanda, melhor se quiser. Certo. Então a Débora já apresentou, né? Mas é isso mesmo que ela colocou. A gente estudou, nós estudamos juntas por um tempo e estamos entrando, né, Débora, agora, nos revendo mais. Débora também morou fora da cidade por um período, e aí a gente está se reaproximando um pouco mais, com a correria que a gente às vezes tem, acaba que não tem muito esse encontro, mas a gente está se organizando, inclusive nós temos conversado, inclusive para ter mais momentos como esse aqui com vocês, seja quem já me conhece ou quem já conhece a Débora, ter essas outras oportunidades que podem surgir aí mais adiante. Mas muito obrigada, todos bem-vindos, boa noite para todo mundo, né? Sou Fernanda e estamos aqui, vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Gente, como é que vocês estão? Vocês têm dúvidas? Vocês podem colocar tanto aqui nos comentários, aqui embaixo, quanto aqui no balãozinho que tem com ponto de interrogação, tá? Escrevam aí, porque a gente quer dar prioridade hoje, né, Fê? A gente responder as dúvidas de vocês, né? E quem sabe a gente possa voltar aí em outro momento para fazer uma live só sobre um assunto, né? Isso. Mas por enquanto a gente quer dar prioridade para vocês, dar voz a vocês aí que vocês possam falar. Aqui o Francisco, ele falou que ele tem ansiedade. O que você acha assim, Fê, quando alguém fala para você, tenho ansiedade, assim, o que você falaria, assim, para essa pessoa, por exemplo, né? Tá. Eu geralmente costumo falar que a ansiedade, ela faz parte da vida, né, das pessoas que de alguma forma têm em algum nível a ansiedade, mas que ela pode apresentar uma alteração, algumas vezes ou um dado momento da vida de alguém. E aí é importante saber o que é a ansiedade, é importante saber como lidar com ela e aprender a conviver com a ansiedade, né? Então eu falo que ela é uma energia que faz parte da vida da pessoa, que é natural. Existem alguns motivos que a gente, como não foi isso que foi perguntado, mas existem alguns motivos que podem potencializar a ansiedade de alguém, ou até fazer com que alguém seja um pouco mais ansioso na sua vida, no seu dia a dia. Mas o que eu digo? Eu digo que faz parte e que precisa se trabalhar a consciência da pessoa para que ela aprenda a lidar e a conviver de uma maneira que essa ansiedade não paralise, não venha impedir a pessoa de viver a vida dela, né? E também falo que é possível alcançar um certo nível de qualidade de vida, inclusive, quando a pessoa cuida, trata e da forma adequada, né? Com todos os recursos que são
estão aí disponíveis ao alcance. E tem até mais uma outra pessoa que falou sobre ansiedade aqui também, né? A Eliane falou sobre uma crise de nervos, né? Crise de ansiedade, os nervos ficaram rígidos. E aí a gente já pode associar essas duas colocações, né? A ansiedade e o efeito que ela pode ocasionar na vida de alguém. Quando a Eliane coloca aqui os nervos rígidos, a gente pode pensar assim, a ansiedade ela se manifesta no corpo, na vida da pessoa de diversas formas, né? E essa é uma delas. Fazer com que a pessoa fique tensa, tensionada, né? Rígida. Acho que é o nível de preocupação, o nível da tensão que a pessoa tem com o que está vivendo, o que tem acontecido, é tão grande que a pessoa se enrijece, né? E isso às vezes é até involuntário, porque às vezes a pessoa está numa situação de vida que não é resolvida, e isso traz muita preocupação, muito medo, né? Faz com que a pessoa se sinta ameaçada. Acho que uma das coisas que é muito presente na ansiedade é a ameaça. Quando a pessoa se sente ameaçada, e às vezes a ameaça é real, às vezes a ameaça é apenas psicológica. É algo que a pessoa imagina. Pode ser isso que aconteça, e aí isso já dispara aí, né? Traz aí. Vou deixar a Débora falar um pouquinho também. Uhum. Não, mas é isso mesmo. Isso aí, gente, coloca o coraçãozinho aí, tá? Vamos chamar mais pessoas aí, clica no aviãozinho também. E é isso mesmo que a Fernanda falou, gente. Eu percebo assim, Fê, que, Fernanda, pessoal, assim, a ansiedade, ela é como você falou agora da ameaça, né? A pessoa não se vê com saída, ela sempre se vê sem saída. Ela vê geralmente tudo com algo muito ruim e que não vai ter nada de positivo ali, que é só coisa ruim, e que aquilo vai engolir ela, aquela situação, aquela preocupação, né, como tu falaste aqui, a preocupação. Eu não posso fazer nada para mudar aquilo. E esse pensamento, essa certeza de que eu não posso mudar isso, pronto, me aprisiona, me controla, me consome, me sufoca. Então, gente, olha só, é só a gente pegar, sei lá, pega alguma coisa, um saco, né? Claro que não é pra vocês fazerem isso, mas assim, só vocês terem a experiência de pegar um saco e ficar um tempinho ali no saco, vai sufocar vocês. Então, a mesma coisa também acontece com o nosso psicológico. A gente também, os problemas na nossa vida, as preocupações, também muitas vezes são tão fortes assim, e a gente não consegue, às vezes, olhar de uma outra forma para esses problemas, que a gente só olha de uma maneira sufocadora, né? Como se eles fossem os monstros, os grandões, sendo que muitas vezes não são grandões assim. Só que é a forma como a gente coloca eles, que faz com que eles fiquem poderosos na nossa mente e sufoque a gente, né? Aí, nesse sufoco, é que justamente, pronto, eu não consigo mais lidar com isso, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter os sintomas físicos no corpo, né? A crise, né? Os nervos ali, né? O coração acelerar, a falta de ar, uma dor, não sei aonde, enfim. Então, por isso que é muito importante a gente verificar as questões que estão causando essas dores físicas, né? Porque elas não são do nada, elas não vêm do nada, apesar de que muitas vezes a gente pensa que vem do nada, né? E aí prova disso é que muitas vezes a gente vai ao médico, né, e nada é encontrado, né? Então, justamente porque o nosso mental, nosso psicológico, ele tem muito poder nesse sentido, né? Que mais, gente? Querem falar alguma coisa? Quer complementar algo aí, Fernando? Quero. Puxa, a ansiedade tem muita coisa, né? Que a gente tava até anotando aqui para não esquecer. Mas Uhum. algumas coisas que eu costumo falar com relação à ansiedade também é que ela é uma coisa meio que histórica e ela é necessária até para nossa vida. Quando a gente estuda, né, Dé? Quando a gente estudou psicologia, a gente viu lá que a gente tem um mecanismo de defesa, que é de manutenção e de proteção da nossa espécie. Porque veja só, vamos lá. Você imagina, na época dos homens da caverna, dos homens que tinham que lutar com as feras, né? Eles precisavam reagir. Então, tenta imaginar. Tenta imaginar agora, onde você está agora. Não, acho melhor não fazer essa brincadeira, porque vai que alguém não fica mais ansioso, não quero. Então, vamos lá. Mas tenta imaginar.
Quando o homem da caverna se depara com uma fera, acontece todo igual a Débora falou aí, a questão do coração que dispara, né? Acelera, que é a taquicardia, que a gente chama tecnicamente, os médicos também chamam. Mas quando a pessoa se depara com essa ameaça, uma reação, uma explosão química acontece dentro dela. Mas não é por um acaso. Isso acontece para que ela tenha condição, que ela tenha energia física, agilidade para pensar. Então, a pupila dilata, o coração acelera, para que os músculos recebam mais sangue, né, através de tudo, mais oxigênio, o cérebro também. Então, quando a pupila dilata, a pessoa consegue enxergar mais amplamente, melhor, né? Então, muita coisa vai acontecendo. Mas para que isso acontece? Aí lá vem, vamos falar, Deus quando fez a gente, ele não fez a gente de qualquer jeito, não. Ele fez a gente pensando, né? Para quem crê em Deus, não, mas pensando em fazer com que a gente tivesse estratégia, condição de se manter, né? De se preservar. E aí a ansiedade nesse momento, ela é uma arma poderosíssima, porque alguém pode reagir. Você tenta imaginar, tem até meme que às vezes fazem de daquelas pegadinhas, sabe, do susto que a pessoa toma, que é quando a pessoa toma um susto, sobe num negócio que o pessoal fica até duvidando como que essa pessoa conseguiu subir ali, né? Então, tudo isso são reações que elas precisam existir e elas são funcionais, né? Você imagina se a gente não sentisse medo? Quantas ameaças e quantos riscos a gente poderia passar por aí na vida, né? Então a gente precisa sentir um pouco de medo, a gente precisa que essas coisas aconteçam dentro da gente para a gente poder manter nossa sobrevivência, preservar, ter mais cuidado, proteção, preservação. E aí uma outra Sim. coisa que eu acho interessante, quando a Dé falou com relação ao pensamento, né? Acho muito importante deve ser citar a questão do pensamento que a pessoa tem, né? Que a Com gente às certeza. vezes tem uma cultura, um pouco de costumes de pensamentos negativos. Acho que a gente poderia combinar de fazer uma live falando sobre pensamentos negativos. Uhum. Mas vamos lá, pensamentos negativos. Um exemplo que eu costumo dar no consultório é como que eu posso melhorar com relação ao pensamento? Já que ele acontece, já que o pensamento negativo está ali, eu sou responsável por isso, eu posso escolher, né, Bé? E aí costumo dar um exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma história de o homem que tem dois cães. Ele tem um cão bom e o cão mau. E aí vem a seguinte pergunta, né? Quem é o mais forte desses dois cães? O bom ou o mau? Isso é para poder fazer um paralelo com relação ao pensamento, tá? Uhum. Quem é o mais forte? Dé, quem é o mais forte? Complicada essa pergunta, hein? É. Ah, o cão mais forte, vamos lá, é aquele que você mais alimenta. Se você alimenta mais que o outro. Se você não Sim. alimenta um deles, naturalmente ele vai ficar fraco, vai definhar, né? Até Uhum. minguar, enfim. A gente pode escolher qual o pensamento que a gente vai alimentar. Eu acho importante a gente falar sobre isso também, porque a gente não é apenas vítima da ansiedade. Muita coisa é nosso poder comportamental de escolha. Com certeza. Com certeza. É uma coisa também que eu falo bastante também para as pessoas, assim, que não tem problema nenhum a gente ter pensamento ruim. Não tem problema nenhum de ter pensamento ruim, de ter medo. O problema é a gente dar força a eles, né? O problema é a gente dar muita voz a eles, né? Dar muito ibope, né? Esse é o problema, que é justamente a questão do alimentar, né? O que o alimento se fortalece, né? Que no alimento ele morre, né? E o que eu percebo muito assim, Fê, na verdade, aí vem uma coisa também anterior, que também é uma das causas da minha ansiedade. O nosso mundo, as pessoas, nosso mundo vive pregando a questão de que a gente tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ter autocontrole, tem que ter autocontrole, e que a gente não pode falhar,
a gente não pode ter momentos de fraqueza, a gente não pode ter momentos que a gente está cansado, cansada. Então, isso faz muitas vezes que as pessoas comecem a ver problema em tudo. Problema em ter pensamentos negativos, problema em estar ansiosa, problema em estar com medo, ou seja, tudo é problema, né? Ou seja, o pensamento, o que a gente está falando aqui, pessoal, é que o pensamento ruim na nossa vida, ele vai acontecer e não necessariamente é um problema. O medo também, como a Fê falou, é um mecanismo de defesa também nosso, e justamente ele é bom, porque ele quer nos defender, ele quer nos proteger. Mas não, a gente vê, a gente olha para o medo como um inimigo. Então, quando a gente começa a ter essas sensações, pronto, aí que a gente percebe, né? Porque a gente aprendeu que tudo isso é problema, aí a gente começa o quê? A se colocar para baixo, a se colocar como pessoas piores, porque a gente sente isso. Aí isso faz o quê? Opa, isso é um gatilho para ansiedade. Aí faz você ter mais ansiedade e você, né, ter sintomas físicos, etc. Então, uma das coisas que eu gosto muito de desconstruir aqui com o pessoal, né, Fê, e também com os clientes, é essa questão da gente se acolher um pouco mais, a gente compreender que faz parte, que é normal a gente ter esses momentos, né? Que justamente ser forte é justamente a gente acolher esses momentos, né? E o contrário né? Sem esses sentimentos, sem essas emoções, né? As emoções, elas fazem parte da gente, né? Desde que a gente nasce, bebê, já tem ali emoção, né? E só que as pessoas não sabem disso, elas acham que não podemos ter outras emoções que não a alegria, né? E a alegria é só mais uma das emoções, mas todas as outras emoções, elas são super bem-vindas, se a gente souber gerenciar elas, compreender elas. Uma das coisas que eu falo bastante assim, Fê, aqui, é que muita gente fica querendo controlar, né? Eu quero controlar o pensamento, quero controlar a ansiedade, quero controlar, quero controlar, quero controlar, quero controlar. Eu sempre digo o seguinte, que é não controlando que você controla, né? Então, abrir mais um pouco mão desse controle é que você consegue controlar, é que você consegue ficar em paz. Agora, o contrário, acontece o que muitos de vocês fazem, muitas pessoas fazem, e continuam sofrendo, que ficam tentando buscar um controle aí, e já que a gente não tem controle de tudo, a gente quer então vai se frustrar. Aí a frustração faz o quê? A ansiedade aumentar, né? E não controlar. Eu sempre digo o seguinte, Fê, que quando a gente tenta controlar, quem na verdade está sendo controlado somos nós. A gente está sendo controlado pela ansiedade, pelo pensamento negativo, porque quanto mais eu fico querendo fazer o pensamento negativo ir embora, mais ele tende a voltar. Agora, quando eu procuro acolher esse pensamento negativo, eu abro as portas para ele, pode vir pensamento negativo, mas aí isso também não quer dizer que eu tenha que concordar com ele, com o que ele fala para mim, mas é mais fácil dele diminuir a frequência dele de vir até mim. É mais fácil que ele venha menos até mim, que ele vai indo embora. Por quê? Porque primeiro eu aceitei ele, eu acolhi, né? Então, eu vejo muito isso. A briga que a gente faz com a gente mesmo, com nossos pensamentos, com a nossa ansiedade, com nossas emoções, medo, etc. Essa briga faz só você piorar mais ainda, só você avançar a sua ansiedade, aumentar a ansiedade, sintomas físicos, etc. Então, quanto mais a gente procura não brigar com eles, ou seja, acolher mais eles, é que aí, pronto, a gente controla eles, a gente fica mais em paz, a gente relaxa um pouco mais, e as coisas começam a melhorar, a ansiedade diminui, etc. Enfim, falei muito, pode falar. É isso mesmo, mas é por aí mesmo. A gente às vezes vai usar algumas expressões, viu, pessoal, que é um pouco diferente, porque a psicologia ela tem abordagens que fazem uso de alguns termos que, igual a gente estava conversando uma vez, né, Débora? É a mesma coisa, só que usa outra palavra. Só Exatamente. usa outra palavra. Então eu costumo também falar, dentro disso que a Débora colocou, a importância da gente trabalhar a consciência. Então, quando você tem um sentimento, igual não é negar, que o negar que eu costumo
perceber como a resistência que a pessoa tem para aquilo, né? Quanto mais a pessoa resiste, mais aquilo continua lá. Isso. E então, o que que a gente faz, né? Eu não vou resistir, então eu vou abraçar o negócio para ficar com ele bem abraçadinho, não. Você pode trabalhar a consciência para o que que isso quer dizer? Por que que esse sentimento, né? Então, acolher também pode ser isso. Pode você tentar entender o porquê desse sentimento, o que é esse sentimento, qual o significado, de onde ele vem. Então, estar mais consciente do que significa. Não sei se fui eu ou foi a Fernanda. Continue aí, tá? Que ela já vai entrar aqui de novo, tá bom? Quando ela entrar, a gente volta aqui a responder as perguntas em comum, tá bom? Mas continue aí, que eu vou falando aqui pra gente poder continuar o papo, tá? Quero agradecer aqui a Natasha. A Natasha comprou um selo. Muito obrigada, Nath, por poder presentear-nos aqui pelo nosso momento de compartilhar. Muito obrigada. Quem quiser, pessoal, também comprar um selo, é só você clicar aqui embaixo, tá? Para ajudar a contribuir. Muito obrigada mesmo, Natasha. A Valéria falou aqui, ficar sempre meio fora de órbita aéreo também é ansiedade? Uma pergunta, né? Deixa a Fernanda aqui entrar, para a gente comentar isso aqui já. Fernanda, já entrou aí, Fernanda? Ficar sempre meio fora de órbita aéreo também é ansiedade? Então, Valéria, deixa eu procurar aqui elaborar já o que eu responderia para você aqui, tá? Caiu, Fernanda, caiu. Tem como me convidar de novo aqui? Pede de novo aqui para poder te aceitar aqui. Isso aí, gente. Continuem, tá? Continue, que a gente tá aqui falando, só que caiu. Tá? Faça sua perguntinha aí também, tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu convidar aqui a Fê de novo para participar. Tá. Oi, Fê. Eu não sei se foi a minha internet, foi. Oi, Eu acho que agora. É bom. tava Quer retomar pronto, o que eu tá? estava falando? Sim. Então a gente estava falando da questão da consciência, né? Para a gente, sim, nós temos que permitir, nós temos que viver, até para que isso fique mais fácil de se esvair depois. E a gente precisa trabalhar a consciência, a gente precisa, como que, eu não lembro agora qual que é o termo que a Débora costuma utilizar para a questão da consciência, mas se tornar mais consciente, né? Entender, saber o que acontece, o que que significa aquilo, qual a Sim. função daquilo, qual o papel Qual daquilo na minha sentido? vida. Oi? Qual sentido? Isso, exatamente. Então, entender traz muita coisa. Traz Aham. muita coisa para que a pessoa tenha uma bagagem de condição para saber melhor como reagir até. Saber melhor como que ela vai lidar com aquilo. Então, veja, aquilo continua presente na vida da pessoa. Porém, ela vai lidar com a situação, com a coisa em si, de uma forma diferenciada, mais elaborada, né?
Acho que é Uhum, isso. isso. E Fê, deixa eu te falar, não sei se você viu aqui, a Valéria falou aqui, ela comentou. Acho que ela perguntou, só que ela não colocou ponto de interrogação. É ficar sempre meio fora de órbita aéreo também é ansiedade? O que que você diria sobre isso? Se quiser, eu posso Então, também. Olha, eu, assim, tá, quer falar? pode começar. Tá. Eu não diria que isso seria da ansiedade em si, né? Eu acho que a gente ficar um pouco meio aérea, assim, às vezes, isso também é importante, né, de colocar, né, Fernanda? Às vezes, né? Porque muita coisa do que tá normal, entre aspas, não tá normal, gente, é a intensidade. É o raro, é poucas vezes, ou às vezes, ou é muito frequente todo dia, toda hora. Então, isso aí faz diferença entre o normal, entre aspas, e o que não tá legal. Então, assim, uma vez ou outra eu estar um pouco aérea, assim, pode ser considerado algo normal, né? Porque às vezes a gente tem algumas preocupações, pensamentos que a gente tem que fazer. Aí uma viagem que eu vou fazer, aí eu tenho que pensar o que eu vou comprar, sendo que eu estou bem aqui na sala de aula, estou vendo uma aula, mas o meu pensamento foi para ali, enfim. Então, assim, se não é muito frequente, né, e não traz também grandes prejuízos para mim, né? Por exemplo, eu não posso ter muito frequente esse aéreo, esse meu ficar fora de órbita, me distrair no trânsito, por exemplo, se eu estou dirigindo. Não posso, porque ali é uma situação que exige atenção, né? Então, se me prejudicar, se eu tiver muito essa distração ali no trânsito, opa, se for muito frequente, é algo que eu preciso olhar para isso, né? Porque aí pode ser até que eu tenha que realmente parar de dirigir, né? Porque isso pode me trazer um prejuízo muito grande, né? De bater o carro, etc. Né? Então, depende muito, Valéria, da intensidade, da frequência, e se tem um prejuízo muito grande, né? É claro que existem alguns diagnósticos também de transtornos mentais, enfim, que às vezes vai ser mais frequente esse sintoma, né? Então tem que analisar também, tem que avaliar. Não sei o que a Fernanda diria sobre isso. Quer falar, Fê? É, eu percebo assim, é, que se o aéreo pode se tornar de repente, né? Eu não sei exatamente qual o sentido do aéreo, mas se esse aéreo pudesse tornar aquele momento em que a pessoa olha pro nada, assim. Quando eu falo pro nada é quando ela olha para alguma coisa que ela não tá olhando, ela só tá, né? O olhar dela tá naquela direção, mas ela não tá observando aquilo. Uhum, Eu costumo até falar para algumas pessoas quando eu atendo que tem excessos de pensamentos, não deixa de pensar e é um pensamento muito acelerado um atrás do outro e a mente não descansa. A mente não descansa quando a gente dorme, porque quando a gente dorme, a gente tem a possibilidade de sonhar. Então, nesse momento, a gente também não está descansando exatamente. Tanto é que tem pessoas que quando acordam, parece que correram uma maratona, sabe? Acordam mais cansados do que quando deitaram para dormir no dia anterior. Então, a gente precisa ter momentos de descanso para a mente. Eu estou falando disso, porque vamos lá. Digamos que esse aéreo possa ser o momento em que a pessoa não está pensando em nada. Então, ela olha, ela direciona o olhar dela para um ponto, e nesse momento ela só amplia a percepção dela de uma maneira em que não existe um foco exato e nenhum pensamento direcionado para alguma coisa. Se isso se tratar do aéreo, eu diria que é extremamente funcional. Vamos Mas só fazer um parênteses aqui, Fê. O que é funcional? Porque tem gente que pode não entender muito esse termo, né, que a gente utiliza na psicologia, né? que funciona de uma forma que traz bons resultados, benefícios, faça bem. Que seria É até. normal, Então, eu que costumo, daria certo, né? eu costumo A evitar palavra normal. usar essa expressão no normal. Quando eu fiz especialização em saúde mental e quando eu trabalhei também na saúde mental no CAPS, alguns anos atrás, eu pude me deparar muito também com o que a gente via em sala de aula. Alguns professores falam que não existe normalidade, porque senão teria que ter um Sim, padrão, né?
Então, Sim, eu sim. evito ao máximo usar essa expressão de normal. A gente pode usar o funcional, a gente pode substituir. Pode falar. É que eu quis fazer essa parada aqui, Fê, porque muitas pessoas não entendem essas outras palavras mais técnicas que a gente utiliza, né? E não sei se você reparaste, eu tenho o costume de fazer o seguinte: quando eu falo, eu faço isso aqui, ó, entre aspas. É para colocar entre aspas. Então, toda vez que eu falo uma palavra que a gente tem que duvidar, aí eu coloco entre aspas, né? Então, só que eu falo normal que é para as pessoas entenderem na linguagem delas, na compreensão delas, né? Mas que não necessariamente existe um normal, né? Mas é legal também de pontuar isso aí, isso que tu trouxeste Sim. aí, de a gente não falar também, né? A gente precisa desconstruir muito isso aí, gente, de normal, anormal, né? E é muito importante isso que a Fernanda colocou aí, tá? Mas eu quis pontuar só para vocês saberem mais ou menos o que é um funcional. Funcional é que estaria legal, né? Ali. Traz saúde, não traz prejuízo, não traz sofrimento funcional. Entende? Isso Tá. mesmo. E então que funciona, que serve, que tem de certa forma utilidade, né? Mas se a gente for tratar desse estar aéreo, se a gente for considerar o estar aéreo como se desligar um pouco, né, desses pensamentos que surgem com muita frequência, porque veja só, a gente tem alguns filmes, eu até imaginei aqui e deixei passar, mas vamos lá. O filme Divertidamente, quem já teve a oportunidade de assistir? Quem não teve, então nem vou falar os detalhes, mas no filme Divertidamente tem um personagem ali que a gente olha para ele e na nossa sociedade a gente ainda não aceita muito bem, que é um dos personagens principais, que a corzinha é azul. Falo assim para, só fala para não dar spoiler, né? Então, É, mas mas vamos falar, é só falar isso, acho que não vai ter problema. assista o filme. Qual é o significado da cor? Qual é o significado da cor? Só isso. No filme, a cor azul é a depressão. E A como que a gente tristeza, né? olha assim para depressão? Ai, não, depressão, né? Mas no filme ele traz um significado, assim, uma percepção, um olhar um pouco diferenciado, que a gente às vezes rejeita algo que aparentemente, igual a Débora, aparentemente não tem funcionalidade, né? Aí entra a questão do funcional. Mas de repente até aquilo pode trazer algum favorecimento para a pessoa, pode trazer algo, né? Nem que seja um aprendizado, experiência de vida, maturidade. Com Então, certeza. não sei se a gente está se perdendo muito, mas também tem alguns filmes. Tem um outro filme que eu acho interessante para a gente poder, quando fala com relação a padrão. Tem um filme, eu não sei agora o nome dele. Quem souber, eu até agradeço se puder colocar aqui. É um filme em que as pessoas tomam pílula para não terem sentimentos. Então, Ah, eles funcionam como se fosse numa caixinha. Nasce, quem faz isso vai para tal profissão, e quem faz tal coisa vai para outra, e eles têm facções diferentes, né, que são as profissões lá. Mas também tem esse detalhe, eles não podem ter sentimentos, então todos os dias eles tomam um comprimido, que é o comprimido em que vai suprimir o amor, vai suprimir todos os sentimentos. Então eles funcionam, né, padronizadamente. Então você imagina, igual mais cedo a gente estava falando, com relação a sentimentos. Tem sentimentos que a gente não quer sentir, tem sentimentos que não são muito agradáveis, mas que imagina como que seria triste se a gente não pudesse sentir. Porque esses filmes, eles trazem essa crítica também pra gente, né? Mas para lá, as pessoas acham ruim, por exemplo, quando se sente tristeza, quando sentem medo, mas se não sentissem nada, como que seria? Será que seria pior não ter sentimentos? Igual tem um filme também que já trata da que a pessoa não lembre das coisas. Então você imagina, às vezes as pessoas não querem determinadas lembranças na vida delas que trazem tristeza, não trazem bem-estar, alguma coisa do tipo. Mas se, aham. se a pessoa for inibir a sua própria memória, ela não vai só esquecer as coisas ruins. As boas também vão ser apagadas. Então, são alguns filmes, eu não lembro agora o nome desse outro, que já é outro. Mas são reflexões que fazem a gente pensar, pera lá, o que eu estou fazendo?
Por que que eu não me permito viver algumas coisas que vão me trazer algumas experiências, maturidade de vida também? Ainda que Sim. aparentemente não seja muito agradável e confortável de sentir e viver, né? Com certeza, Fê. E eu estava até falando pro pessoal, eu fiz uma live semana passada sobre isso, né? Que se a gente nos permite essas emoções, muita coisa a gente não vive também, né? E, inclusive, de vez em quando, não sei se também tu já tiveste relato de paciente teu assim. Eu já ouvi de pacientes meus que estavam sofrendo muito com crise de ansiedade no início das sessões, né? Me dizendo depois, quando eles estavam melhores, né? Dizendo assim para mim, Débora, hoje eu tô tão mais tranquila, tão mais leve, eu parei de ficar naquela neura que eu tava, de ficar agitada, né, fazendo tudo, 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 tô querendo dar conta de tudo, tudo querendo controlar tudo, tudo. Então, assim, nossa, quanto a minha vida melhorou. E olha só, e sair da boca deles isso aí. Se não fosse pela crise de ansiedade, eu não ia estar hoje tão melhor assim como eu tô hoje, com mais qualidade de vida. Ou seja, esse é o ponto, pessoal, que a gente fala para vocês, tanto para vocês acolherem a tristeza, não ficar com tanta raiva da tristeza, ou da raiva, né, ou do medo, porque sempre eles querem nos ajudar de alguma forma. Por mais que no início eles possam nos assustar um pouquinho, né? Eu sempre digo, eu gosto muito dessa. Tem uma historinha aí das emoções, né? Que uma vez eu ouvi, eu achei muito interessante, né? E é isso, as nossas emoções, tristeza, raiva, alegria, ansiedade, eles trazem uma mensagem pra gente. São como visitas, né? Uma visita que vai na sua casa, bate na porta, né? Visita, geralmente, quando bate na porta, ele quer falar com a gente, quer mandar uma mensagem, quer entregar um bolo, enfim, né? Mesma coisa são as emoções também batendo na porta da nossa cabeça, né? Querem entrar para quê? Para trazer uma mensagem para a gente. Uma mensagem de que talvez você esteja em um ritmo muito acelerado no seu dia a dia, uma mensagem de que talvez você esteja no emprego errado, fazendo algo que você não queria fazer, né? Por isso que você fica triste, chateado, estressado, não, né? Querendo logo chegar o fim de semana, por exemplo. Enfim, então sempre tem algo de bom que as emoções também querem trazer, né? A ansiedade, a tristeza, o medo. E a gente desperdiça isso, né? As pessoas, né, que não têm esse conhecimento tendem a desperdiçar esse algo de bom que eles querem trazer pra gente, né? Aí só fica focado na coisa ruim deles, né? E assim, não tem nenhuma emoção que vem à toa na nossa vida. Sempre ela vem que é pra nos dizer alguma coisa, né? Ou dizer que, vamos supor, que eu tô brigando muito com meu marido. Alguma coisa, essa emoção do estresse, da raiva, da chateação quer me dizer. Por exemplo, quer me dizer o quê? Quer me dizer que talvez eu tenha que trabalhar melhor minha paciência, talvez olhar de uma outra forma para o meu marido, talvez agradecer mais algumas coisas que eu não vejo, que eu não agradeço, sabe? Então, assim, sempre tem alguma coisa, algumas coisas que as emoções querem trazer pra gente. Então, sempre levem isso com vocês. Estão com medo? O que esse medo quer fazer com que eu aprenda? Estou ansiosa, ansioso, o que ela quer que eu aprenda, né? Enfim, então sempre tem coisas aí, né? Uma perguntinha aqui, olha, da Ana Márcia. A abordagem que vocês usam é a mesma? Não, aliás, usam é a TCC? A Ana Márcia perguntou aqui. Não. Agora, nem eu, nem a Fernanda. Só que assim, gente, eu gosto sempre de falar, quando alguém pergunta de abordagem, eu sempre gosto de falar o seguinte. Pelo menos eu, tá, Fê? Eu tenho a minha abordagem pessoal, que é a abordagem centrada na pessoa, tá? Uma abordagem humanista da psicologia, do Carl Rogers. Mas não tem como eu não utilizar um pouquinho de algumas abordagens. Porque eu acredito, a gente estuda na psicologia, é tão difícil a gente escolher uma abordagem, né, Fê? Porque é tanta coisa bacana que traz as abordagens, né, os estudos, né, da psicologia. O que é Uhum. abordagem, pessoal? A abordagem é uma visão Isso. específica para trabalhar todas as demandas do ser humano, né? Então, a abordagem tal vai olhar para a depressão dessa forma, a abordagem tal vai olhar dessa forma. Então, são maneiras diferentes de olhar e de tratar ali aquele caso daquele paciente. Tá? Mas todas as abordagens têm eficácia, eu acredito nisso, tá? Tem gente que fala que às vezes só a TCC tem eficácia, que dá certo, e não, tá? Na minha opinião, não, tá bom? Mas eu acho sempre assim, né, Fê, que quando a gente sabe pegar os conceitos e aplicar os conceitos, aí dá muito certo. Agora, quando a gente usa os conceitos e a gente não sabe aplicar, não vai dar muito certo, né? Então, a minha é centrada na pessoa, né? E a da Fê
É a Quer falar? Gestalt, É Gestalt. que Que é muito parecida também. com a concentrada, né? Isso, são irmãs, né? É, são Que também irmãs. é humanista, só que Isso. já vem do Fritz Perls. Years, Tanto que eu tava na dúvida, quando eu tinha que escolher minha abordagem, eu tava na dúvida entre a Gestalt. Eu ia pra Gestalt. Aí, depois passou um tempo, aí meu coração vibrou mais pela centrada. E até hoje não me arrependo, né? Enfim, mas vamos lá. Olha, a Paula que falou. Obrigada, Débora. Você não imagina quanto isso me ajudou a conhecer a ansiedade, né? Eu achava que tudo isso era algo estranho, me ajudou a vencer a lidar. Que bom, que bom. Obrigada pelo retorno, feedback de vocês aí, viu, gente? Obrigada pelos coraçãozinhos também, coraçãozinho aqui. Continue clicando no coraçãozinho. Envie o aviãozinho também para alguém. A Eliane falou aqui, olha, ficar com dificuldade de concentração pode ser por causa da ansiedade. Quer começar, Fê, a falar? Posso, só queria voltar para aquela questão dos sentimentos, que eu estava aqui segurando umas canetinhas. Tenta imaginar o que seria do amarelo se só existisse o laranja. O que seria do mundo se só houvesse felicidade? Será que a gente daria valor para a felicidade do mesmo jeito que a gente dá se não tivesse a tristeza para dar uma contrabalanceada, né? Então, é isso, para a gente poder complementar lá. Mas agora, Bem legal. E deixa eu te falar uma coisa rapidinho, já que você tá. trouxe isso aí. Quando eu olhei as quatro canetinhas assim, eu vi uma coisa tão bonita, eu vi assim, eu vi cor, eu vi colorido, tipo um arco-íris. E quando tu tiraste as outras, deixou só a laranja, que se fosse alegria, né? Eu vi tipo assim, poxa, tirou a cor, sabe? Uma coisa, pra mim, eu via como algo negativo. Ficou só o laranja ali, não ficou todas as cores ali. Então, acho que também é bacana, né? Essa reflexão de que o bom, né, o bem-estar, a felicidade, ela inclui todas. Não só a alegria, mas todas, né? Legal. Exa exatamente, perfeito. É isso mesmo. Para a gente refletir e se permitir viver a vida, né? Viver tudo mesmo que tem para ser vivido com relação às emoções, inclusive, tá? E aí a sua pergunta que foi colocada com relação. A dificuldade de concentração, se pode ser por causa da ansiedade. Sim, olha só, quando a pessoa tem ansiedade, e eu posso até pegar o exemplo da crise do pânico, que o pânico é um dos braços da ansiedade. Então, quando a pessoa tem a crise do pânico, se você for observar, a maioria das pessoas que têm crise do pânico, elas ficam com dificuldade para respirar, né? Então, existe uma relação e uma proporção muito intensa do oxigênio. Oi. Existe uma proporção de relação aí bastante intensa com essa questão da pessoa dela não respirar direito e isso não oxigenar bem o cérebro. Então, quando a pessoa tem ansiedade, ela não respira uma respiração tranquila. Ela tem o costume de ter uma respiração um pouco mais acelerada, menos trabalhada, né? Então, é importante a psicoterapia quando os profissionais igual a Débora e eu, nós trabalhamos com métodos que também trazem um pouco de alívio nesse sentido. Trabalha a respiração, né, Dé? Já assisti você falando com algumas pessoas com relação a isso. Então, existe uma proporção e uma relação muito intensa nesse sentido. Se a gente tiver uma boa respiração, naturalmente, o nosso cérebro vai receber mais oxigênio e, naturalmente, ele vai conseguir funcionar melhor para várias coisas. Você imagina? Eu não sei se já teve experiências. Eu tive algumas experiências com relação a gente que precisava passar em concurso, passar em vestibular, melhor dizendo. Eu atendia uma pessoa, em 2012, eu atendi uma pessoa que tem bipolaridade e ela conseguiu passar em direito. A gente focou a terapia para que ela conseguisse superar a ansiedade que ela tem diante das provas, né? Então ela ia se meter nas provas e a ansiedade ficava tão aflorada que ela não conseguia. E também, recentemente, em 2019, eu tive a experiência de auxiliar uma pessoa que tem TDAH e ela conseguiu ser aprovada em medicina.
no TDAH também existe essa questão do excesso, né? O pensamento fica ali muito, muito acelerado. Então, veja, ambas têm uma relação muito próxima com a ansiedade na funcionalidade dos transtornos que elas vivenciam, né? Então, o que que acontece? Quando a pessoa ela não tem um trabalho que se volte para esse aspecto também, com técnicas que trabalhem nesse sentido, fica muito mais difícil. É muito mais difícil apenas a pessoa entender o que é ansiedade, apenas tratar com medicação sem recursos estratégicos. Em alguns casos precisam, nem todos, tá, gente? De medicação. Mas falando com relação a essa questão do pensamento, a memória, né? O cérebro ele precisa do oxigênio. Então, se a ansiedade, vamos lá, se a ansiedade está ali potencializada e a pessoa não desenvolve um recurso de válvula de escape que vai proporcionar um alívio para que ela possa respirar melhor, para que ela traga mais oxigênio, que com isso o cérebro dela tenha um alívio e consiga funcionar melhor, fica difícil. Fica difícil a memória, fica difícil o pensamento, fica difícil muita coisa. É por isso que é muito importante você ter profissionais que te dão uma boa base, que te dão um bom apoio, bons direcionamentos e experiências, para que você possa ter o máximo de recurso possível para conviver melhor e quem sabe até ter qualidade de vida. Não sei se eu respondi, espero que sim. Acho que sim. Digo aí, pessoal, se entenderam, por gentileza. Digo aí se entenderam. Se não entenderam, ou estão com alguma outra dúvida, pode perguntar aqui de novo, né? É só assim, só para finalizar essa parte da concentração aí, na maioria das vezes sim é por causa da ansiedade, né? Mas outras vezes também, creio eu, né, Fê, que depende de novo da intensidade também, né? Pra gente não achar que tudo é do transtorno de ansiedade, né? Assim, porque assim, a dificuldade de concentração ela é um sintoma de vários diagnósticos, pode ser de vários Sim. diagnósticos, né? Não é só da ansiedade, né, em si, né? E também não quer dizer que todo mundo que se distrai uma vez ou outra, né, não consiga se concentrar uma vez ou outra, seja porque ela está com transtorno. Né? Pode ser que, por exemplo, eu seja um exemplo aqui, eu sempre consigo sentar para estudar e consigo me concentrar. Pode ser que um dia eu tenha vivido uma situação estressante no meu dia, briguei com alguém, etc e tal, e aquilo ali eu não consegui resolver direito comigo, e aí quando eu fui estudar, meu pensamento de vez em quando saía ali da hora do estudo, enfim, saía do estudo. Então, assim, não quer dizer que eu tenho um transtorno por causa disso, porque aconteceu uma vez, entende? Então, a gente também tem que diferenciar, de novo, a intensidade, né, a frequência, quantas vezes isso acontece, né, com a gente, tá? Isso. Posso só complementar, Dé? Dentro da Pode. fala da Débora, que às vezes a dificuldade de concentração tá porque aquilo especificamente que a pessoa precisaria se concentrar não é interessante. Não tem tanto interesse assim. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Você tem que ler um livro, porque esse livro você precisa estudar porque faz parte da prova, mas você não se identifica. Não vai, sabe? Vai aquela coisa assim. Às vezes até a procrastinação vem disso. A Sim. pessoa não se identifica. É Aham. forçado o negócio, É, né? Então é pode ter bem relação isso. com isso. Isso, é bem isso. Eu também falo disso aí. Como é que eu vou ter motivação para algo se eu não gosto daquilo? Entende? Né? Então, muitas vezes as pessoas, né, tem vários pacientes que chegam comigo e falam assim, eu procrastino, eu não consigo me concentrar, etc e tal. Aí, quando eu vou ali aprofundando com a pessoa, né, tá, mas o que que é isso? E você queria fazer isso? Você gosta disso, etc. Aí a pessoa começa a falar, não, não, não. Então, por que você está querendo fazer isso? Entende? Tipo assim, porque não existe motivação. Como é que eu vou me motivar? Como é que eu vou fazer algo que eu não tenho interesse, né? Já é diferente para algo que tem interesse, né? Então, assim, isso é muito importante também das pessoas analisarem, né? Verificarem. Olha aqui, Fê, a nossa colega também da faculdade, a Dani Kelly, que olha minhas colegas de classe lindas. Satisfação em ver vocês tão presentes na psicologia. Que bom, Oh, que bom. Olha legal. aqui, a Flora se falou aqui. Não gosto de sair da minha rotina. Quando isso acontece, sou tomada de uma ansiedade e um medo terrível do novo. Quer comentar primeiro?
Tu quer que comente? Pode começar, Adele. Eu acho que eu vou me inspirar mais depois. Tá. Assim, olha só. Eu vejo aí já uma coisa muito forte: controle. Porque uma dificuldade, tem muitas pessoas que têm dificuldade de sair da rotina, né? Inclusive a rotina, gente, ela é algo sim boa, né, assim, pra gente, inclusive para pessoas ansiosas, assim, muito mais ansiosas, a gente até recomenda uma rotina, né, justamente porque a pessoa vai ter as coisas mais ou menos dentro do planejado ali e vai sair menos do controle, aliás, vai sair menos do controle dela, né? Então ela vai ficar menos ansiosa, né? Só que ao mesmo tempo que eu falo que a rotina é boa, né? Mas assim, ao mesmo tempo, eu gosto de sempre pontuar, mas é preciso que a gente comece a praticar a lidar com o que dá errado, a lidar com o diferente, a lidar com situações que a gente vai precisar de flexibilizar, não ser tanto na rotina, entende? Então, vamos supor, eu tenho que fazer atividade física todos os dias, um exemplo, né? Minha rotina é fazer atividade física segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vamos supor que um dia eu não consiga fazer na sexta-feira. Então, assim, eu preciso colocar para mim, né, pensar que tá tudo bem eu não fazer sexta-feira. Que um dia não vai acabar com tudo, né? Não vai me fazer fracassada, inclusive, né? Enfim. Só que tem muita gente que não, que acha que esse dia que ela não conseguiu, pronto, fracassou tudo, e aí começa a ficar ansiosa por causa disso, etc, etc. Então, por isso, aqui, Flora, que acredito eu que você deva sentir ansiedade, né? Por quê? Porque sai da sua rotina. Você acabou de falar aqui, não gosto de sair da minha rotina, né? Justamente porque quem quer uma rotina específica, quem monta para si uma rotina específica, se ela tiver um pensamento muito rígido de que nada pode mudar nessa rotina, ela tende a ser escrava dessa rotina. Porque se algo mudar, se algo acontecer, ela sofre. Porque para ela, ela planejou, está no controle dela, ela quer controlar a rotina dela, né? É por isso que muitas pessoas sofrem com ansiedade, porque elas querem controlar tudo e não podem flexibilizar isso. Então, quanto mais a gente começar a flexibilizar mais, a aceitar que a rotina pode ser quebrada às vezes, em algumas situações, a gente tende a não ficar tão ansiosa, entende? O que você diz aí, Fê? É muito importante isso que tu estás pontuando, fazer uma relação aí com a questão do controle, para que as pessoas comecem a ser mais reflexivas nesse sentido. E dentro disso, eu queria só complementar que a gente também precisa levar em consideração que existem aspectos de personalidades diferentes. Então, falando de personalidade, não entrando no mérito dos detalhes, mas só entendendo que as pessoas são diferentes. Então, nesse sentido, eu acho que seria muito interessante a pessoa se conhecer melhor, tal como ela colocou. Eu não gosto de sair da rotina. Aqui já entrou um item de autoconhecimento, né? Já traz uma informação. Eu me conheço e sei que não gosto. Ok. Sim. E aí lá vem, né, a pergunta que ela é de Jean-Paul Sartre, que também é um outro. É, ele fala assim: não importa o que fizeram de mim, importa o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Então, aí nesse caso, o que fazer, né? Eu não gosto de sair da rotina. Não gosto. Tem tudo a ver com o que a Débora falou na questão do controle. E aí, então, você já sabe que você não gosta que as coisas fujam do seu controle. Mas você também já sabe que não é sempre, que é impossível viver essa vida sem que em algum momento as coisas fujam do controle. Então, o que fazer, né? De repente, saber que na sua personalidade você funciona dessa forma, mas que em alguns momentos isso vai vacilar. A peteca vai cair porque o controle não vai estar na sua mão. Desenvolver recursos, estratégias para lidar nessas situações. De repente, trabalhar um pouquinho mais para ver se diminui um pouquinho essa questão do controle. Veja, não é mudar a sua estrutura,
Não é mudar, né, os seus aspectos pessoais de sujeito, de ser humano, singular, que é diferente e único, mas é você se preparar para esses momentos, porque eles vão acontecer e para que diminua um pouquinho mais esse sofrimento, essa dor, você estar preparada para lidar com isso, acho que vai ser uma boa estratégia. O que eu teria para colocar é... Porque também, assim, eu poderia dar um exemplo, mas não quero dizer que as pessoas que não gostam de sair da rotina sejam esse exemplo que eu vou dar, tá? Mas veja só, uma das coisas que é muito forte em quem tem autismo é essa questão do padrão, daquilo acontecer daquela forma, de uma forma. Né? Coisas repetitivas. Nem tudo que se enquadra nessa questão de rotina, quando a pessoa não gosta que saia, é autismo, tá, gente? Não entenda isso, por favor. Mas vamos lá. Se a pessoa tem um pouco desse aspecto aí, ela vai precisar trabalhar com recursos para sofrer menos, né? Porque é como se você chegasse assim, você não pode chegar para o autista e falar assim, ei, não seja autista, né? Então, mas o que se faz? Se trabalha com o autista, com terapia ocupacional, com fono, com psicólogos. Então, tem toda uma rede de trabalho, de estrutura ali, de profissionais, com técnicas, recursos, para aprimorar, para fazer com que aquela pessoa, ela, apesar de, consiga ter sua autonomia, se tornar um adulto independente, igual eu já vi depoimento de pais que falam, meu sonho é que meu filho seja independente, né? O pai de autista, no futuro. Então, é um trabalho que se faz para alcançar isso. Então, só pegando esse exemplo, né? Dentro do espectro autista, por quê? O autismo, ele é como se fosse assim, você imagina jogar uma pedra num lago, numa lagoa, e aquela pedra, quando ela cai, assim, no local que ela cai, no centro, ela causa impacto, ela afunda, e aí explode a água e sobe, né? Dali, começa a ter um movimento de água muito intenso, e aí vai reverberando. Então, o espectro autista, ele vem um pouco dali. Nem todo o autismo é exatamente igual. Alguns são muito mais próximos do foco, por isso é muito mais característico e perceptível. Mas tem alguns que estão lá nos extremos. De repente eu sou, a Débora é, né? Sim. E nós temos essa funcionalidade. Então, só querendo ilustrar para você que, às vezes, a gente precisa desenvolver recursos, a gente precisa procurar trabalhar algumas limitações, sem desistir, sem desanimar, para que a gente possa aí ter um resultado de qualidade de vida um pouco melhor. Isso. E que bom que é possível, né? Que a gente tem como trabalhar, né? Imagina se a gente não tivesse, né? Tem uma perguntinha aqui na caixinha, deixa eu ver se alguém perguntou aqui na caixinha, peraí. Ah, não tem aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém falando. A Ana Aline falou, estou passando por crise de ansiedade, não estou conseguindo me concentrar, né? Foi aquilo que a gente falou, né? Ainda há pouco, né? A Elinalda aqui falou, tenho ansiedade, muitas vezes amanheço de mau humor e sofro por ter medo de sair sozinha de casa. Quer falar algo sobre isso, Fê? Quero, e até passou batido lá na frente, eu tinha algo para falar com relação a essa questão do medo, é que algumas vezes da ansiedade a pessoa tem uma experiência negativa com a ansiedade. E aí aquilo fica lá, né, na mente dela, e ela armazena aquilo, e a partir daquela experiência da ansiedade, ela desenvolve o medo de ter aquilo de novo. Então, é uma coisa que se retroalimenta, né? A pessoa tem o mal-estar e ela sente o medo de passar por aquilo de novo. E esse medo faz com que ela tenha de novo um mal-estar. Possivelmente, não é uma regra, mas possivelmente isso aconteça bastante na vida de algumas pessoas, né? Eu escuto bastante no consultório gente que fala assim, eu tive uma crise de ansiedade. E aí, em outro momento a pessoa fala, né, da crise, em outro momento ela fala assim, eu tive medo de ter aquela crise e aí em tal lugar, né? E aí então a gente percebe que acaba que mantém um certo ciclo
Por isso é importante trabalhar com técnicas, recursos, estratégias, psicoterapia, certo? Sim, Trabalhar a sim. respiração. Uhum, sim. E eu gosto também de colocar uma diferença aqui. É um conceito só inicial. Lembra quando eu te perguntei lá no início da live o que que você diria da ansiedade? A pessoa falou assim, né? Ah, eu tenho ansiedade, né? Eu gosto sempre de pontuar aqui, assim, Fê, o seguinte, que ansiedade todo mundo tem, como tu falaste naquela hora, né? Ansiedade todo mundo tem. Eu tenho, a Fernanda tem, todo mundo tem. Pessoas mais felizes do mundo têm ansiedade, né? A diferente ansiedade aqui, né? E aqui é diferente do transtorno de ansiedade, de ansiedade generalizada, que é o TAG, né? E aí depois o pânico, enfim. Deixa eu ver aqui. Isso, a gente não está fugindo muito da. Tá escapando alguma coisa da pergunta? Só eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas aqui, né? Eu tô indo pergunta por pergunta, assim, da mais antiga até agora, até a atual, né? A gente parou na Edinalda aqui, né? Que falou que ameaça de mau humor. É só tu voltares aí da pracinha, né? E aí, de nada, esse medo de sair sozinha de casa, a gente pode ir Isso. superar, tá? A gente tem todo um arsenal aí de técnicas para a gente poder ir trabalhando isso. Agora, lembre, pensem, é aos poucos, tá? Muitas vezes, né, ainda mais a pessoa ansiosa, né, quer tudo para ontem, né? Quer tudo que dê Uhum. certo logo, né? E não, calma, eu sei que você quer que já supere logo isso para ontem, mas é aos pouquinhos que a gente vai fazendo, tá? Justamente para a gente ir com cuidado, para você não ir de uma forma muito abrupta e ficar mais ainda com medo, ansiosa. Então, por isso que a gente faz um trabalho assim, bem aos poucos, aos poucos, aos poucos, tá? E tem que ser mesmo, porque para não trazer frustração quando o resultado não for atingido exatamente no tempo, da forma, no momento, da maneira que a E pessoa quer. E a frustração é, também pode ser gatilho para a ansiedade, né? Igual tu com falaste no certeza, começo. com certeza. Né? Eu gosto muito de sempre falar isso, que a gente tem que ter muito cuidado aí no gerenciamento das nossas expectativas, né? Porque a gente tem que lembrar que enquanto a gente estiver em tratamento, fazendo os movimentos, né, as técnicas para a gente poder ir superando, a gente ainda vai voltar muitas vezes a estar ansioso, ansiosa, com medo. A gente vai muitas vezes não conseguir ainda, né? Então, assim, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, não vai ser semana que vem, tá? Mas, assim, vai, cada vez mais, vai, a gente vai conseguindo melhorar. Só que não é às vezes daquela maneira que a gente idealizou, que vai ser logo para ontem, rápido assim, né? Então a gente tem que ir bem com cuidado assim. E eu sempre digo assim, Fê, que a gente muitas vezes não supera a ansiedade mais pela nossa idealização, de estar num estado já super, super bem assim, né? De não sentir mais ansiedade, não sentir mais medo, porque chega muita gente assim comigo, não sei se contigo. Eu não quero mais ter medo, não quero ter mais ansiedade. Não existe isso. Então, o primeiro ponto que a gente tem que colocar para todo mundo aqui é que não existe a gente viver sem ansiedade ou sem medo. Mas como, olha só, mas tem como a gente viver com eles, a gente dominando, a gente gerenciando. A gente tem como viver com eles, a gente não sofrendo por eles, tá? Então é uma diferença. Porque senão a pessoa vai pensar que ela vai se tratar, vai para o psicólogo e nunca mais vai sentir medo, nunca mais vai sentir ansiedade. Não, tá, gente? Isso é impossível, tá bom? Por quê? Porque justamente ansiedade, medo, alegria, raiva são emoções que vieram com a gente desde bebê. Todo mundo que é ser humano tem essas emoções, todo mundo, né? O que vai é diferenciar se faz sofrer ou não é a intensidade disso, tá tendo prejuízo, né? E com relação ao medo, acho importante falar. A gente até falou no começo, ele é um mecanismo de proteção, de defesa, de manutenção da espécie. Então, o medo, ele tem a sua funcionalidade, ele tem o seu papel, tem a necessidade de ser existente na nossa vida. Você imagina se atravessar a pista sem medo? Tem que sentir um medinho ali para ter um cuidado, né? É, Então, agora tem um aspecto do medo também, que ele é aprendido. Quando a gente vê na faculdade, que você imagina, se você senta um bebê que acabou de sentar, né, de 6 meses, no chão, coloca no colo desse bebê uma cobra, o que esse bebê vai fazer? É um bebê de 6 meses. O que ele vai fazer com essa cobra?
Ele vai gritar? Tá aí, uma pergunta que bem polêmica, né? Essa. É. O que ele vai fazer com essa cobra? Você vai Lembrando, acariciar a cobra, vai brincar com e- a cobra. exatamente, bebê nessa faixa etária costuma colocar as coisas na boca, né? Possivelmente aperte a cobra e queira Isso, colocar uma parte dela na boca, né? E a isso. gente vendo uma cobra, o que a gente faz, né? Então, por que o bebê não faz o que a gente faz, né? Pode falar, Dé. Uhum. Não, é isso mesmo. Tô só aqui mostrando como é que a gente ficaria. Ah, desesperado. Mas por que isso? Porque a gente teve uma experiência ruim com a cobra, né? Vamos supor que a gente pegou uma vez e tal e picou a gente, né? Sei lá. Ou a gente viu a cobra matando alguém, pronto, né? Aí a gente já vai ficar com medo da cobra, porque a gente aprendeu, que é isso que tá falando pra gente aqui, né? Que o medo é aprendido, né? Então, por isso que tem muita gente que tem medo de alguma coisa, que tem pessoas que não têm esse medo. E o contrário, tem gente que tem medo, por exemplo, Fê, tem gente que tem medo de chuva, mas tem gente que não tem medo de chuva. Então, é isso que a Fernanda está falando aqui. Porque muitas vezes a gente passou por uma situação, aquela pessoa passou por uma situação na chuva que foi muito ruim para ela. Então, pronto, ela aprendeu que a chuva é algo ruim, entre aspas, algo ruim, porque não é. Só que para ela, a experiência dela, ela aprendeu que foi muito ruim, é muito ruim a chuva, né? E para outras pessoas, elas podem ter tido uma outra experiência totalmente diferente, inclusive que na chuva, por exemplo, alguém pediu um namoro a ela. Aí pode ter sido ótima a chuva, né? Por quê? Porque na chuva eu vivo momentos bons de alegria, né? Enfim, então, para cada pessoa, uma situação diferente. Para cada pessoa vai ter talvez um medo que o outro não tenha, e assim vai, né? Isso mesmo. A Paula falou aqui, eu perco que a pessoa ansiosa, ela tem sede de lutar. Eu acho que eu penso que ela falou. Eu penso que a pessoa ansiosa ela tem sede de lutar, querer dar conta de tudo, pessoa que sabe resolver tudo. Com certeza. As pessoas muito querer dar conta de tudo. Eu sempre digo, Fê, que tem várias pessoas com predisposição a sofrer crise de ansiedade e de pânico. E um dos comportamentos, um dos gatilhos é esse aí, querer dar conta de tudo, né? Aí não tem como a gente dar conta do mundo, né, gente? Aí a pessoa acha que ela tem que dar conta do mundo, e aí pronto, ela sofre. Ela vê que não vai dar conta mesmo, aí sofre, né? Quer falar? Isso mesmo, sobrecarrega. E aí, o que que acontece? Quando a gente. Porque assim, a pessoa ansiosa, ela é agitada, igual algumas pessoas colocaram isso, né? Inquieta, agitada. E aí, ela geralmente procura se ocupar com coisas pra, né? Porque tem ali a inquietação. Então, já que ficar O parado pensamento não balançando, ficar vindo. O pensamento também não ficar vindo, né? isso. Porque se eu vou ficar ali parada balançando a perna, por que que eu não levanto, caminho, pego essa perna, vou ali, faço uma coisa funcional, uma coisa útil, uma coisa que vai trazer algum benefício, um resultado que ajude pessoas? Então, só que às vezes as pessoas elas vão criando um hábito, criando costume de se sobrecarregar, né? Elas acabam se sobrecarregando e elas fazem coisas para elas, para o outro e sabe aquelas pessoas que acabam cuidando de todo mundo? Então, só que e até tem no meu perfil lá um vídeo que eu falo sobre a questão da questão da saúde mental. E eu dou um exemplo, eu não lembro agora o tema direito do vídeo que tem lá no meu perfil. Quem quiser fazer uma visitinha lá para assistir depois. Mas tem um Só que clicar fala de aqui em técnica cima, de gente. respiração. Oi? Não, só clicar aqui em cima onde está meu nome aqui. Aí clica nessa setinha aqui que vai aparecer também o perfil da Fernanda, se quiserem ir lá seguir ela, tá? Isso. Então, esse vídeo tem um momento que eu falo assim que a nossa mente ela não é uma máquina. O nosso cérebro não é uma máquina. E até as máquinas param para fazer manutenção, né? Então, lá eu morei 8 anos no interior do Pará, trabalhei para lá, e lá é muito forte essa questão de empresas de mineração. E aí lá tem um sistema que funciona mais ou menos assim. É a manutenção preventiva. O que que acontece? Na manutenção preventiva, essa máquina aqui está plenamente funcionando. Só que tem uma data que já foi programada no planejamento da empresa
que essa máquina vai ser retirada funcionando mesmo do campo para que outra máquina também funcionando, já ali, feita a manutenção, venha substituir e essa vá se submeter a uma manutenção que se chama manutenção preventiva, tá? Então, tira-se uma máquina boa funcionando para fazer uma manutenção preventiva nela, certo? Uhum. E aí coloca essa outra no lugar para o serviço não parar. Então, determinado tempo, essa daqui também já está programada. Então, eles fazem essa troca, que é a manutenção preventiva. O que acontece? Sim. Eles sabem que se a máquina pifar e não tiver outra no lugar, gente, é rio de dinheiro que perde. É rio de dinheiro, rio de dinheiro. Então, eles sabem estrategicamente que eles não querem passar por isso. Então, esse sistema de manutenção preventiva acontece para que continue a funcionalidade do serviço em campo. Só que aí, o que eu quero falar? Nosso cérebro não é uma máquina, certo? Foi falado isso aqui. Se a nossa mente não é uma máquina e se a gente não cuida dela com manutenção, a gente sobrecarrega. E o que acontece quando uma máquina é largada no campo e fica lá por um tempo indeterminado para funcionar sem a devida atenção de manutenção, né? Cuidado, Sim. alívio. Ela pode? Parar. Não funciona mais. Exato, ela pode pifar. Então, Pifar. acontece que se a gente sobrecarrega e se a gente não repensa o nosso estilo de vida, as nossas escolhas, se a gente não repensa os cuidados que a gente faz ou que a gente deixa de ter com a nossa mente, uma hora ela pode sobrecarregar e ela vai dar alertas. E às vezes os sinais vêm para o corpo. Eu tenho uma amiga médica que ela também mora muito longe, em outro estado. Então ela conversou uma vez comigo e falou assim, Fernanda, a gente sabe na medicina, a gente sabe que 80% das coisas que param no nosso consultório vem do psicológico das pessoas. Então, você imagina se 80% vem daqui, a quantidade de psicólogo deveria ser maior do que de médico. Na lógica, né, que a gente entende aí dessa questão da funcionalidade. Então, eu acho que é isso. Falei muito já, mas acho que é isso. A gente precisa cuidar da nossa mente de uma forma preferencialmente preventiva. Porque vem no consultório, mas é manutenção corretiva. A pessoa vai levando, vai empurrando com a barriga e pá, não dá mais conta. Aí vai pra lá pra cuidar. Vocês viram isso, pessoal, que a Fê falou? É justamente isso. Por que preventiva? É da gente evitar que a gente possa já estar num sofrimento muito grande. E que, infelizmente, o que acontece com muitas pessoas é o contrário, como ela acabou de falar. Muitas pessoas chegam no consultório já com uma carga desse tamanho. Já realmente quando não consegue mais levantar da cama, ou quando realmente já a crise já está na crise de pânico, não é nem de ansiedade, né? Já foi para esse nível do pânico. E justamente a crise, por exemplo, a crise de ansiedade, de pânico, é uma das maneiras do corpo avisar que, ei, bora cuidar da mente, você não está cuidando da mente. Por isso que você tem crise de pânico, ansiedade, porque você não cuidou no tempo que tinha que cuidar antes, né? Então a crise, eu sempre falo isso, né? Só eu não, né? Mas todo mundo, assim. A crise é quando algo antes não foi cuidado. Então, se não foi cuidado, veio a crise, para poder mostrar pra gente que, ei, acorda, bora tratar isso aí, né? Então, por pior que seja a dor no corpo, né, que a gente sente, o desconforto da crise, mas se não fosse por esse desconforto, você não ia ser avisado de que algo ruim estava acontecendo com você. Então, até por esse lado, eu acho que é boa a crise, entre aspas, né? A Kátia falou isso aqui, eu sou assim, tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, fico ansiosa. Pois é, exatamente, né? Aí tem que cuidar disso para poder melhorar, né? A Paula falou que tem medo de chuva, porque passou um momento ruim com ela. Pois é, agora você tá entendendo já, né, Paula, que possivelmente por causa disso que você tem esse medo, que você passou por um momento ruim, né? E só comentar dentro da questão da Paula, eu tive uma experiência há um tempo atrás de atender alguém que tinha pânico, né, tinha crise de ansiedade quando chovia e quando vinha trovão, né? Isso. E a psicoterapia, ela auxilia muito.
que eu posso te falar? A gente teve retorno, nós tivemos resposta, nós tivemos uma melhora. Então, Uhum, é procurar psicoterapia mesmo. uhum, sim, sim. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, pergunta. Pra gente finalizar. A gente tá aqui já 1h16, olha. Nem dá Uma vontade hora de e acabar, né? 16. É. Ai, deixa eu ver. Raída falou aqui, terapia é vida. Tenho aprendido muito com a doutora Débora. Ah, obrigada, Raída. Que mais, gente? Que mais? Tem alguma pergunta aí, Fê? Que tá vendo? Diferente que a gente não leu? A É Eliane aqui porque eu, agradeceu. Ela agradeceu. Falou muito obrigada, me ajudou bastante esse conhecimento. Que bom, Eliane. Diga, pode falar. aqui é que o meu ele já fica aqui no final, no finalzinho. Aí, então, quando eu volto, eu às vezes Ah, passo, mas tá. vamos lá. Aqui é a Vanessa, que tá aqui no final, tá, gente? Se a gente tiver pulado alguém, você só mandar de novo aí. Como ajudar alguém que não se acha bonita, sendo que a pessoa é linda, mas isso é um problema muito prejudicial. É, vai, Dé, começa, Dé. Vamos lá, vamos lá. Essa questão da nossa autoestima, da nossa autopercepção. A autopercepção, gente, é o seguinte: auto é de nós, né? Para nós, auto é para nós. Percepção é como a gente percebe as coisas, como eu percebo esse copo, se eu percebo ele transparente, por exemplo, né? Então, assim, a nossa autoestima, como a gente se vê, é essa autopercepção, como a gente se vê, né? Então, eu posso me ver, eu posso perceber o meu cabelo como bonito, ou eu posso perceber meu cabelo como feio, assim como meu olho, meu rosto, meu nariz, né, meu corpo, etc. Então, a construção dessa nossa autopercepção da gente, do nosso corpo, do nosso rosto, etc., da gente mesmo como pessoa, né, com nossas características, qualidades, defeitos, etc., a gente constrói desde lá de trás na nossa vida, desde criança, passa pela adolescência, a gente está construindo. A gente vai ter mais ou menos uma ideia ali fechada, entre aspas, mais ou menos ali pelos 23 anos, por ali assim, né? Uma média, né? E aí tudo que acontece com a nossa vida, que a gente percebeu, né, que foi importante para a gente, que chamou a nossa atenção, e aí inclui, por exemplo, meus pais ou pessoas que me criaram, ou onde eu convivia, o que as pessoas falavam de mim, o que eu fui pegando disso para mim, o que eu observei que os outros falavam de pessoas na televisão, outro lugar, e eu peguei aquilo, eu me comparei, enfim. Então, tudo isso aí eu vou juntando como um quebra-cabeça, né? E eu vou formando na minha cabeça como algo bom ou ruim, certo ou errado, bonito ou feio, etc. Então, isso vai fazendo eu construir a minha autoimagem como pessoa, né? Então, aí é que eu vou fazer, que eu vou me julgar como uma pessoa bonita ou uma pessoa feia, entende? Então, eu posso ser uma pessoa que, aos olhos dos outros, eu sou linda, mas eu mesma, por causa dessa minha construção que eu vivenciei minha vida toda, o que eu aprendi é que eu era feia. Então, eu preciso desconstruir isso aí, ou fazer algumas adaptações aí, né? Eu sempre gosto de falar o seguinte, quando estou trabalhando sobre autoestima com alguém, né? No consultório, eu gosto sempre de, mais ou menos assim, né, Fê? Fazer um novo desenho, ou mudar algumas coisinhas aqui desse desenho de quem eu sou, né? Do que eu criei na minha cabeça já da minha imagem, né? E isso aos poucos também, gente. Não tem como a gente fazer de uma hora para outra assim, eu me acho feia hoje, amanhã eu já me acho linda, não, tá? É uma coisa assim aos poucos, tá? Então a gente vai, ela perguntou como ajudar uma pessoa assim, né? Eu indicaria, né? É porque é uma coisa que não é fácil a gente fazer assim rapidinho, né? E nenhuma amiga assim ajudar a gente, né? Pode até ser que alguma amiga tenha esse conhecimento que possa ajudar, mas assim, geralmente o profissional mais adequado é o psicólogo, né? Porque tem técnicas para isso, né? Para a gente melhorar. Então, eu indicaria que ela fizesse uma terapia, consultasse com um psicólogo, né? Enfim, para que fosse trabalhado isso aí. Porque só falar para a pessoa, vamos supor que eu fale para a Fê, ah, Fê, você é linda, você é linda. A Fê não vai mudar a percepção dela mesma. Só eu falando que ela é linda. Não. Ela precisa ir mais fundo, ela mesma precisa ressignificar, dar um outro sentido, significado para as partes dela, do corpo dela, do rosto dela, que ela não gosta, um exemplo.
né? Então não sou eu que de fora vou convencer ela, entende? Ela mesma tem que se convencer, tá? E é um trabalho nem assim devagarzinho, tá? Eu diria isso, Fê. O que você gostaria de falar? Isso, perfeito. A psicoterapia, a consulta com o psicólogo. E a ressignificação, ela é justamente isso. Aquilo que teve significado ruim lá atrás, ser trabalhado na vivência prática, na experiência mesmo, para ter um novo significado, né? Ou modificar o significado anterior, né? Ressignificar é isso. Igual, é importante a gente trazer aí as colocações, né, dos termos técnicos, e uma coisa que eu penso assim, é que, olha quanto que é importante essa questão da construção, né, a Débora falou perfeitamente aí a questão de todas as construções, né, as experiências, a vivência, a família, a sociedade, e quantas pessoas a gente já atendeu no consultório que levam queixas de sofrimentos profundos hoje, que tiveram lá aquela construção ali afetada. Porque, por exemplo, o bullying, né? O Já bullying ia que é falar. tá, né? Eu até escrevi aqui para não perder de vista. Mas o Uhum. bullying, ele traz um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, vamos Demais. atentar. Fiquem atentos com as suas crianças, acompanhem bem como é que é o funcionamento das escolas. Se você perceber uma criança mudar algum comportamento, algum jeito, às vezes eles não têm coragem de falar, falando de criança, né? Mas às vezes é o adulto hoje que já foi aquela criança lá, né? Que foi maltratada. Então, assim, hoje a sociedade tem procurado desconstruir padrões para que o diferente seja aceito. A gente percebe nas propagandas, né? Marketing, a gente tem visto mais aí modificar essa questão do que era padronizado antigamente. É um trabalho bonito que precisa realmente crescer. E até Sim. tem um exemplo de modelo que é a propaganda do comercial da Dove. Que é antiguinho, gente, eu não lembro qual o ano. Mas é um que a pessoa senta numa cadeira e fica numa local assim amplo. Aí ela senta na cadeira e ela começa a falar como que ela acha que as pessoas a veem, né? Acho que deve ter vídeo para vocês acharem disso. Como você acredita que as pessoas te veem? Aí a pessoa faz um relato, né? Geralmente o relato da pessoa é, olha. E aí você chama uma pessoa que conhece ou que observou e percebe ela, e para trazer o relato já de fora. Aí a pessoa senta lá e fala, né? Coisas assim que, uau, né? Sim. Super não casava nada com o que a pessoa Sim. sentia, ou que ela pensava, que as pessoas pensavam dela. É. Então, o quanto que isso é muito forte. Primeiro, a gente não tem as escolas das emoções. No ensino fundamental, médio, a gente não tem a disciplinas igual português e matemática. A gente não tem escola das emoções, as disciplinas das emoções. E então as escolas estão muito largadas com relação a isso. Eu falo de escola, mas não é uma realidade só da escola, é uma realidade da sociedade, né? É só um exemplo mesmo. Então, Sim. isso é muito importante, sabe? Porque a Sim. criança ou o indivíduo, o sujeito, no início da sua vida, ele não se conhece o suficiente, ele não consegue descrever bem o que ele é, ou o que ele sente, ou o que ele gosta. Uhum. Mas tem pessoas que conseguem diferenciar. Tem pessoas que são fortes nesse aspecto. Tem gente que a família tenta impor algo, mas aquela pessoa já tem clareza. Não, mas eu não gosto disso. Não. Um exemplo, né? A pessoa gosta de tirar foto da natureza, da paisagem. Aí ela vai e mostra lá. Aí a mãe fala assim: ah, mas tu nem saiu aqui. Ah, não, tem que sair na foto. Tem que sair na foto. A mãe gosta que a pessoa saia, diz que tem que ser desse jeito. Mas não existe uma É. regra, né, gente? Pegando esse exemplo que É. eu tô dando pra vocês. Não tem uma regra. É o gosto que a pessoa tem. Ela gosta Sim. de apreciar a natureza, Sim. paisagens. Isso para ela é mais significativo do que ela estar na foto. Então, Isso. aí É. essa criança vai se deparando com esses tipos de
Ah, isso não é um exemplo muito absurdo, né, gente? Mas é um exemplo, uma outra coisa, é uma outra situação, e tudo, de pouquinho em pouquinho vai minando, né? Quer Isso, falar, Vé? exatamente, exatamente. Não, essa questão do bullying é demais, assim. Por exemplo, tem pessoas que até na família não tem, assim, pais que falam assim, né, o avô, a tia que fala assim que você é feia, que você tá gorda e tal, um exemplo. Mas na escola tem. E a gente sabe que a opinião dos nossos colegas, quando a gente é criança, adolescente, vale muito, né? Que a gente quer ser aceito, etc. Então, às vezes, eu começo a ter uma autoestima baixa por causa do bullying na escola, porque fazem uma coisa comigo na escola, né? Apelido, etc. Né? E também tem uma coisa, deixa eu ver se vou lembrar, que agora eu lembrei, mas eu já esqueci. Queria falar também sobre isso. Enfim, mas era para complementar com relação ao que tu falaste, né? Assim, por exemplo, lembrei, tem às vezes, como tu falaste agorinha, né? Às vezes o filho, a criança quer fazer uma coisa, mas o pai quer fazer outra, né? Então, olha só, eu já atendi adolescente assim, que não gostava do seu cabelo. Aí eu fui perguntando, aí fui conversando e tal com a pessoa, com ele, com ela. E quando eu descobri, é porque ela gostava do seu cabelo antes, que era meio ondulado. Mas ela tá com cabelo liso. Mas ela falou que a mãe falou que é melhor mais liso. Entende? Que é mais bonito mais liso o cabelo. Ou seja, ela gostava antes do cabelo dela. Mas aí, quando a mãe, né, que é uma pessoa que ela ama, fala que não é bonito, que é mais bonito o liso, na cabeça dela ela já faz uma interpretação de quê? Opa, meu cabelo então não é bonito. Entende? Aí começa, aí, gente, adolescente, criança. Então, quando a gente está adolescente e criança, a gente tende a acreditar nos mais velhos, que eles estão certos, entre aspas, entende? Então, eu começo a concluir que, então, não é bonito isso aqui meu, não é bonito isso aqui, tará, tará. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Muitas vezes, com o que a gente faz, né? E fala, né? Enfim, tá? Gente, deixa eu ver, tem Quero mais duas perguntas. agradecer. Deixa eu só agradecer uma pessoa aqui, Sirene. Que prazer, que alegria. Muito obrigada, tá? Por estar com a gente aqui. Um grande abraço. Ai, que bom. Magali também, ela falou tua ingratidão desde o ano passado. Ela disse que melhorou bastante. Que bom, Magali. Que bom. Gente, eu acho que eu vou só ler aqui, Fê. Aí a gente faz um resumo, tá? Pra gente não ficar já. Tá. Tá bom? Aí Uhum. ela que falou, Dona Fernanda, doutora Fernanda, desde a adolescência sempre fui responsável por tudo e por todos da minha família. E engravidei muito cedo, o pai do meu filho me abandonou. Quando foi um dia, tive uma crise de ansiedade na rua. Possivelmente tá aí o gatilho, né? Uhum. Aí a Vanessa que falou, essa pessoa chega a ficar sem comer, passa mal, só para não engordar e fica mais feia. Ah, falando daquela pessoa lá que ela tava falando, como ajudar, né? Pois Uhum. é. E aí já vai entrar em outros, que a gente pode até fazer outra live sobre isso, porque quando a gente começa a ir para comida, ou bebida, ou compra, etc., geralmente é porque a gente está querendo fugir, né? Resolver algo muito aqui dentro que não tá legal, né? Então ela começa a comer, né? A engorda mais, enfim. Né? A gente já fazer outra live, tá? Para poder, não hoje, tá? Outro dia a gente vai outra live para poder falar mais sobre os assuntos com vocês aqui, tá bom? Magali falou, verdade, eu tô com muitas sequelas da infância, mas estou no caminho para autoconhecimento. Que bom, Magali. E olha, o legal é isso, Magali, pessoal, que a gente pode sim, hoje, como adulto, adulta, a gente pode melhorar muita coisa do que a gente viveu, que foi difícil pra gente, que até hoje faz a gente sofrer. A gente pode melhorar muito, muito, muito. Então, não importa o que aconteceu com a gente pode sim mudar a forma como a gente olha para aquilo, para a gente não mais sofrer por aquilo. Tá bom, gente? Isso é super possível. A terapia ajuda nisso, tá? Gente, acho que é isso. Se eu E não deixa eu falei só, nada aqui mais, pode falar. só comentar a situação da pessoa que comentou ali em cima.
com Sim, relação a ter engravidado cedo, né, ter tido crise de ansiedade, ter tido uma situação de abandono. sim, É importante levar todas essas questões, porque são muitas bagagens, né? Às vezes a bagagem está pesada. Quando a sim. bagagem está pesada, o que acontece? Você já experimentou pegar uma mala pesada? Eu já experimentei, eu acho que a Débora também já. A mão Uhum. dói, né? É pesado. Agora você coloca essa bagagem aqui para ver o que acontece. Aqui tem um momento também, até aqui, vai começar a doer. Então, às vezes a gente tem carregado algumas bagagens de experiência de vida, de situações, que a gente precisa reportá-la a um profissional, que a gente precisa que o profissional possa estar junto com a gente, né? Sim. Para dar o suporte. Então, aqui, vocês têm duas profissionais aqui. Nós estamos conversando com vocês e a gente está se disponibilizando também, né, Dé? Atendimento Sim, online, né, Dé? Você faz atendimento online? Olha, eu faço atendimento online. A pessoa não quer e sim, não pode ir no consultório? Tem a opção do online. Dé, você está sim. atendendo online também, não tá? Também, os dois, presencial e online. Pronto. Presencial e online. Eu tô no presencial e no online também. Então a gente está se disponibilizando, certo, gente? Isso. E assim, o online, gente, ele é tão eficaz quanto o presencial. Tem muita gente que acha que o online ele é menos, não tem tanto valor quanto o presencial, né, Fê? Não sei se chega pra ti isso, mas é muito comum pessoas falando isso, perguntando pra mim assim: "Ah, mas ele é tão bom, dá resultado?" É comum eu ver essas perguntas de vez em quando. Eu falo: "Claro, porque também se não desse eu nem ia fazer, né, gente?" Enfim, então dá sim muito certo, tá? E tem A gente muita podia gente fazer aí. uma live sobre isso também, né? Sim, podemos também, podemos também. Uma boa ideia. Gente, só uma última fala aqui, gente. E ela que falou, excelente live, meninas, obrigada. Ela falou como vencer tudo isso, pois tem um momento que pena que não vou suportar. Então, Elinada, tudo que a gente falou aqui nessa live é justamente para que vocês não fiquem mais com esse peso todo, que vocês consigam viver bem, para que saia essa sensação de que não vou mais suportar. Tudo que a gente falou aqui é para isso. Agora, claro, isso aqui, gente, é uma live, isso aqui não é uma terapia, tá? A gente precisa aprofundar a sua questão específica de cada pessoa aqui, tá bom? Quando a gente consegue aprofundar a questão de cada pessoa na sessão de terapia, nossa, as melhoras assim vêm pra caramba, os pesos saem. Eu não sei se a Fernanda deve ter tido já um monte de depoimentos dos teus clientes aí falando pra ti assim: nossa, depois que eu saí daqui do consultório, do atendimento, ai, tô me sentindo tão leve, tão leve. E é isso que acontece, gente, porque ela acabou de falar, Fernanda, que é um peso que a gente carrega a nossa vida toda, que a gente precisa continuar mais suportar. Então, a gente tem que ir na oficina, entre aspas, né? Que assim como a gente leva o carro para a oficina para ele ficar melhor, né? A gente também tem que ir na oficina da nossa mente humana, que eu diria que seria o consultório de psicologia, de um psicólogo. E aí lá a gente vai reorganizar umas coisas aqui, retirar alguns pesos que estão aqui desnecessários na nossa vida, muitas vezes. Enfim, para a gente poder ficar mais leve, a gente começar a voltar a andar direito, feliz e leve, tá? Então eu sei que vocês pensam que não vai ter jeito, que não vai ter jeito, mas a gente tem. Um monte de gente que me falou que não ia dar mais jeito, eu quero desistir de viver, não quero mais ficar aqui, enfim. Quando a gente fez sessão de terapia, a gente mudaram a forma de pensar dele, mudaram o querer morrer para o querer viver. Então tem como sim, gente, acreditem nisso, se deem chance, tá? Gente, agradeço muito, muito, muito a presença de vocês, da Fernanda, minha colega, minha amiga aqui. A gente quer fazer de vez em quando aqui live para vocês, tá? Atualmente, de preferência, a gente colocou aqui mais ou menos, né, sexta-feira, né, Fê? Mas a gente vai ver certinho aí se dá para fazer toda sexta-feira ou se a gente faz de 15 15 dias, sexta-feira, enfim, vamos vendo. E os assuntos vocês podem tanto sugerir para a gente no nosso direct aqui do Instagram. Quem não segue a Fernanda, clica aqui em cima, tem uma setinha, né? Para quem está ao vivo aqui na live, aí tem o nome dela, você segue lá, tá? É Fernanda Santos, psicóloga, tá? Manda direct pra gente poder fazer mais lives aí para vocês, tirar mais dúvidas. Gostaram? Aí digam pra gente se vocês gostaram da live. Por favor, Coloquem né? nos comentários aqui, por gentileza.
É muito importante para a gente saber, né? Para a gente melhorar também a nossa forma de fazer a live, tá bom? Para saber se Isso. realmente está vendo vocês aí. E também encaminhe, por gentileza, para um amigo de vocês, né? Vai ficar salva aqui a live se Deus quiser. Então, se você está assistindo aqui no gravado, encaminha aqui, tem um aviãozinho, encaminha para um, dois, três amigos, que você pode ajudar muito alguém que estiver precisando do que a gente falou aqui. Tá bom, gente? Tem muita gente que se sente bem quando a gente faz live. Tem muita gente que consegue ver uma luz no fim do túnel quando vê uma live. Então, por gentileza, ajude outras pessoas também a melhorarem, a ficar bem. Vamos fazer o bem, tá bom? E você tem como melhorar, sim, tá? Procura o profissional indicado para isso, que nesse caso aqui, nosso tema são os psicólogos, tá bom, gente? É isso, obrigada. Diga, Fê. Muito obrigada. Ainda bem que a Dé pediu para vocês, né? Deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acharam, né? É importante até para a gente saber se a gente está caminhando mesmo no propósito comum com o que vocês queiram ao estar com a gente. Então, muito obrigada. Então, por favor, né? Deixa essa opinião para a gente ter uma ideia que tá ok, que a gente pode estar continuando nesse ritmo, ou se precisa ajustar alguma coisa ou outra, pode também chamar a gente no privado, depois dar uma sugestão, tá? Eu quero agradecer imensamente. Falo que para mim está sendo tão agradável estar com vocês e a minha amiga Débora, que é 20 anos já, né? De amizade. Não fala em idade aqui, não fala em tempo. De amizade, ai meu pai. Não, 20 anos. 20 anos, nós temos 20 anos. Não, eu tô brincando. Eu tenho um branco aqui já, um cabelo branco bem aqui, olha. Nem te falo que eu tenho vários, mas vamos lá. Eu não tenho só um, não, eu tenho vários. É que tem um que fica mais aqui na frente. E até agora eu não cortei ele, né? Tem gente que fala pra mim assim, nossa, Débora, esse cabelo aí. Não, depois eu corto, eu nunca corto o cabelo, né? Tá aqui, tá por aqui. Enfim. É o charme, amiga. É charme, né? Pois é. Pois é um prazerzão. De amizade, né, Fê? Graças a Deus. Que bom, graças a Deus. É um prazerzão, né? Tá com a Dé e tá com todo mundo que gosta, gente que a gente gosta também, tá aqui. Muita alegria. É tão agradável que não dá nem vontade de terminar, mas precisa, né? Então. Então, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Bom carnaval para quem for aproveitar o carnaval aí, né? Para todo mundo, para Fernanda. E é isso. Vamos sim fazer a próxima live. Ai, nós estamos esperando a próxima live. Então tá. Obrigada. Beijo. Fiquem bem. Tchau.